Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Que Me Ajuda, professor Michel Bragança aqui e vamos lá para a nossa 10ª aula do ano. Falaremos hoje sobre a equação química. Equação química e reação química é a mesma coisa? Essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Não são a mesma coisa. A reação química, próprio fenômeno que vai ocorrer. A equação química é a representação simbólica deste fenômeno. Vamos dar um exemplo fácil para você entender. Sabemos que alguns veículos funcionam queimando etanol, queimando álcool. O processo, então, envolvido na combustão é a queima deste etanol. Considerando que seja etanol puro para poder facilitar o nosso raciocínio, o que seria, então, a reação química nessa situação? A reação seria a combustão do etanol. Então, é o fenômeno, é o processo, é você saber que é o que acontece lá na realidade. O que vai ser a equação química? A equação química é a representação simbólica deste fenômeno. Lógico que esse fenômeno poderia acontecer em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta, teríamos formas diferentes de descrever esse fenômeno. Pelo próprio idioma. Em cada idioma, a gente iria escrever isso de uma forma, usar palavras específicas. Precisa existir uma simbologia que seja universal. Uma simbologia que qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta consiga entender de qual fenômeno nós estamos falando. Aí entra a importância da equação química. Como representar corretamente. Veja este exemplo. Considerando a combustão do etanol, nós poderíamos montar a seguinte equação química. Nós poderíamos escrever esta equação. Repare, são símbolos, letras, números que são usados de um modo específico dentro da química para ter um significado universal. A fórmula C2H6O representa a fórmula do etanol. Essa letra L, entre parênteses, indica o estado físico da substância, líquido neste exemplo. O2, o oxigênio na forma gasosa. CO2, o dióxido de carbono em forma gasosa. E H2O seria o vapor d'água, água em forma gasosa. As espécies representadas na base da setinha, ou seja, na ponta de trás da seta, indicam as substâncias que existem antes que o processo ocorra. Ou seja, são aquelas que vão dar início ao processo. Nesse caso, o que vai dar início à combustão do etanol é o próprio etanol na presença do oxigênio. São as duas substâncias iniciais. Essas substâncias que existem antes da reação começar recebem o nome de reagentes. São as espécies que vão reagir entre si, vão interagir, se colidir para poder formar os produtos, para poder gerar a reação. Essas novas substâncias que são produzidas na reação recebem o nome de produtos. Então, sempre as substâncias que estiverem na base da seta representam os reagentes e as que estiverem na ponta da setinha vão representar os produtos. Nesse caso aqui, reagentes à esquerda, produtos à direita. Além da simbologia das substâncias, estados físicos, saber que existe reagente e produto, saber que essa seta indica a ocorrência do processo e o sentido da reação, que nós já mencionamos, vamos até escrever aqui. A seta indica a ocorrência e o sentido do processo. Temos ainda outros símbolos ali, não sei se vocês repararam, que tem um significado muito importante para nós, que são esses números que vêm à esquerda da representação das substâncias. Quando ele não é representado, é porque ele tem um valor igual a 1. Então, neste caso, esses números seriam 1, 3, 2 e 3. Estes números são chamados de coeficientes estequiométricos. Eles indicam a proporção entre essas espécies. Mais para frente eu vou te explicar sobre mol, sobre massa, sobre volume e nós vamos voltar a falar disso. Por hora, eu só quero que você lembre que esses coeficientes indicam a proporção entre essas espécies. Ou seja, uma molécula de etanol precisa reagir com 3 de oxigênio. Mais para frente vamos aplicar o conceito de mol. Por enquanto é só para ter a noção inicial mesmo sobre a reação representada na forma de equação química. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que
tenham entendido que equação química e reação química são coisas diferentes. Na verdade, uma representa a outra. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário lá, a sua sugestão de assunto para as próximas aulas e compartilhe o canal com todo mundo. Grande abraço e até a próxima aula.